Sérgio Nogiri, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas. Nuno Coelho, da mesma Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas. Guilherme Wisnik, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, professor de História da Arquitetura e da Arte, e fui curador da 10ª Bienal de Arquitetura de São Paulo. Sandra Rita Molina, professora de Disciplinas Básicas da Universidade de Ribeirão Preto, pesquisadora do Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais e pesquisadora do CITSEM, ligado à Universidade do Porto. Hoje é dia 7 de agosto de 2019. Nós estamos no Instituto de Estudos Avançados do campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em mais um encontro do ciclo de conferências sobre o futuro do Brasil, que recebe agora o professor Guilherme Wisnik para falarmos sobre espaço público, movimentos sociais, democracia. Quero cumprimentá-lo, quero cumprimentar também os meus colegas de Ribeirão Preto, o professor Sérgio Nogiri, professora Sandra Molina. Vamos iniciar este debate. Professor Guilherme, por favor. Obrigado, Nuno, pelo convite. Um prazer vir aqui conversar com vocês. Eu queria introduzir, então, o tema da relação do espaço público no Brasil, né? As nossas cidades e a dificuldade em relação ao espaço público, que, na verdade, é uma dificuldade em relação à esfera pública. O que me parece é que, tomando aqui emprestado um conceito do professor Roberto Schwartz, ao analisar a obra de Machado de Assis, né? O Roberto Schwartz, falando de Machado de Assis, ele diz, na obra de Machado, os conceitos como liberalismo, iluminismo, são ideias fora do lugar no Brasil, né? Um país de tradição escravocrata, onde aqueles imperativos da Europa não funcionam. Me parece que a ideia de esfera pública ela é uma espécie de ideia fora do lugar no Brasil, um país, não é só o Brasil, talvez os países da América Latina como um todo, os países que foram colônia até recentemente e que se modernizaram, não conseguindo, de alguma maneira, desenvolver os ideais iluministas que levam à noção de esfera pública e de espaço público. Por quê? Porque justamente tudo acaba sendo privatizado, isso é, as nossas relações são tratadas na base daquilo que Max Weber chamou de patrimonialismo, né? Isso é, os assuntos públicos são tratados do ponto de vista das relações privadas, relações de favor, relações pessoais, e o que faz também com que a sociedade ou as pessoas como um todo não se identifiquem com a ideia do público, né? É como se o público estivesse sempre tomado, corrompido e não nos pertencesse. Na cidade, a gente vê isso se manifestar na falta de espaços públicos, ou então no modo como os poucos espaços públicos que nós tivemos um dia, né, digamos, na Belle Époque, no começo do século XX, quando foram construídos parques, jardins, quando havia ainda um ideal de uma certa civilidade, depois esses lugares foram sendo fechados, gradeados, tomados, privatizados, pouco a pouco, né? E o curioso é que parece, ou parecia até muito recentemente, que a nossa sociedade não se importava com isso. É como se a falta do espaço público fosse um dado natural, né? E o que eu queria lançar aqui como provocação para a nossa conversa é a percepção de que, se por um lado, e eu acho que isso é claro para todos, nós vivemos no Brasil um processo de regressão política, né? Um processo de conservadorismo acelerado, uma divisão social muito grande, né? Que é uma divisão ideológica também. Então, se por um lado isso se dá, por outro, ao contrário, nós temos visto nos últimos anos um amadurecimento da sociedade civil no sentido de reivindicar espaço público, reivindicar a esfera pública, reivindicar a cidadania como manifestação dos direitos de cidadão no espaço da cidade. Então isso apareceu recentemente através de muitas manifestações, através de movimentos ativistas que querem
espaço público e que confrontam muitas vezes a especulação imobiliária, os grandes interesses econômicos e etc. Aproveitando, né, essa fala, eu queria pensar um pouco essa distinção entre espaço público e espaço privado, né, a partir também do que foi dito, os movimentos sociais. Isso eu tive conhecimento, aprendi, né, a partir de algumas informações, no sentido do que afirma, por exemplo, o MTST, né? E nós sabemos que existe um problema muito sério em relação ao direito à moradia, né? Então, as pessoas não têm onde morar, né? E, ao mesmo tempo, a afirmação é a seguinte, né? O número de imóveis abandonados, né, equivale ou daria conta para dar moradia para esse volume enorme de pessoas que não têm onde morar. O problema é o espaço público e o espaço privado, né? Que são imóveis particulares, né? E esses imóveis não necessariamente têm uma destinação pública, né? Então, assim, a minha indagação é no seguinte sentido, né? Como é que a gente poderia tentar pensar o papel do Estado, né, para ou interferir ou propor alguma espécie de solução nesse sentido, de imóveis residenciais abandonados, né, mas que não são do poder público, são de particulares, né, e um volume absurdo de pessoas que não têm onde morar, né? Inclusive, algumas dessas acabam invadindo esses imóveis que não estão habitados, né? Então, como é que a gente pode pensar numa política pública, levando em consideração essa distinção entre público e privado, né? Como é que a gente pode pensar isso como algo para frente, né, para o nosso horizonte? Eu tenho comentários a isso, mas acho que você... Se você quiser, você já pode fazer. Tá bom. Então, de fato, esse conflito, né, é muito explícito nas nossas cidades. É verdade que, no caso de São Paulo, mais ou menos o estoque de imóveis vazios, sobretudo no centro da cidade, né, corresponde ao número de moradores sem teto da cidade. Então, parece simples pensar que você poderia abrigar essas pessoas nesses imóveis e o problema mais grave da moradia estaria resolvido. A complicação é que existe alguma coisa chamada propriedade privada. Então, qual seria o papel do Estado? No fundo, o que o Estado precisa garantir é que o imóvel ele cumpra a sua função social. Isso quer dizer o quê? Que um imóvel que fica vazio por muito tempo, ele não está cumprindo sua função social, sobretudo no centro da cidade, porque o centro da cidade, qualquer lugar, mas o centro da cidade principalmente, é um lugar muito bem servido de transporte público, de água, de esgoto, de energia elétrica, de comércio. Então, a cidade investiu em tudo isso, né? A cidade pagou por isso. E um imóvel que se situa nessa região e que fica vazio, ele não cumpre a sua função social. Portanto, a cidade é onerada por esse esvaziamento do imóvel. Então, a cidade, o Estado, tem sim o direito de cobrar a ocupação desses imóveis. O último plano diretor de São Paulo, que foi elaborado durante a administração do prefeito Fernando Haddad, foi bastante progressista nesse sentido, porque conseguiu instrumentos de maneira a fazer vigorar a função social da propriedade. Alguma coisa que já estava no Estatuto da Cidade desde 2002, mas agora criou mecanismos para executar, que é, de fato, se o imóvel ele fica vazio, depois de um ano o IPTU aumenta. Depois de 2 anos aumenta muito em progressão geométrica e chega um momento em que ele é tomado, né? Então é um pouco por aí que esses instrumentos ligados ao plano diretor, né, podem se tornar efetivos. Então, mas aí tem uma outra questão, né? Porque o que se propõe nesse caso é a moradia social, né? Que é uma grande saída para você ocupar o centro, porque a tendência dos centros das cidades é entrar em decadência em função da criação de novos nichos de compra e de consumo, né? Mas qual é o grande problema que eu vejo no caso do Brasil? É que nós temos... eu estou aqui pensando na reforma do Rio de Janeiro, do Pereira Passos.
quando se reforma o Rio de Janeiro e determinados lugares do Rio de Janeiro, no início do século XX, são deixados para as pessoas desde que elas pudessem usar sapato, porque não é simplesmente ocupar o imóvel, é quem vai ocupar esse imóvel, né? Então, assim, nós somos uma sociedade que está acostumada com a divisão. Nós estamos confortáveis, uma boa parte da sociedade está bem confortável com a existência dos cinturões de pobreza e das ilhas de prosperidade. Então, a moradia social, que é uma grande saída, porque se você ocupa, penso eu, e eu gostaria que o professor discutisse isso, se você ocupa esses espaços, você faz as pessoas circularem pelo centro da cidade à noite, isso vai gerar novos bares, isso vai gerar, se tem gente se tem gente circulando, vai gerar segurança. Quer dizer, você requalifica aquele espaço. Mas o problema é que, ao requalificar, você não terá só ricos e classe média fazendo isso. Você tem uma parcela da sociedade que não é servida pelo Estado. Como é que você discute isso? Bom, o que nós defendemos, o que acho que as pessoas que são progressistas do ponto de vista da política e o discurso que muitos dos arquitetos e urbanistas pregam ou colocam é exatamente esse, que uma cidade deve ter mistura social, que uma boa cidade não é uma cidade do apartheid, não é uma cidade dividida. E como você bem colocou, é fundamental haver moradia em todos os bairros para que haja vida durante o dia e durante a noite. O problema das áreas centrais, muitas vezes, acaba sendo esse, um espaço de escritórios que tem movimento durante o dia, mas durante a noite ele fica absolutamente desértico, e isso gera insegurança e gera uma dinâmica negativa que leva à deterioração dessas áreas. Então, é fundamental que haja essa mistura, né? E essa mistura ela é necessária, a garantia dela, através de instrumentos como esse, o Estado, o plano diretor, estabelecimento de ZEIs, né? ZEIs que são as zonas especiais de interesse social. Cabe ao Estado determinar isso. É claro que não vai ser o mercado imobiliário quem vai querer, né? Porque isso não interessa ao princípio do lucro, mas interessa a um princípio do bem coletivo, da ideia de mistura. Então, apartamentos kitnet, por exemplo, foram construídos, esses sim, pelo mercado imobiliário a partir dos anos 50 e 60, né? Imaginando que você poderia ter classes mais pobres vivendo nesses lugares, mas também estudantes, pessoas sozinhas, né? Edifícios que têm apartamentos de diversos tamanhos, num único edifício, como é o caso notório em São Paulo do edifício Copan, projeto do Oscar Niemeyer, que tem desde kitnet até apartamentos de 4 quartos, né? Então, esses são paradigmas importantes para garantir essa diversidade, essa multiplicidade a que você se refere. E aí, nesse sentido, arquitetura e cidadania se cruzam perfeitamente. Isso, que é o objetivo de uma sociedade equilibrada e progressista. Eu gostaria de propor um outro ingrediente ainda para essa mistura, que é pensar o espaço público no quadro do capitalismo e nesta fase de acumulação aparentemente infinita a que o capitalismo tende, não é? Nós estamos falando sobre o espaço público nas cidades e que se encontra claramente sob ataque, né? A cidade está sendo progressivamente privatizada, não só porque os seus espaços públicos passam a ser fechados, passam a ter o seu controle, o seu acesso controlado, pago, ou mesmo privatizados, não é? Mas partes da cidade, como os condomínios, não é? Ribeirão Preto, em que nós estamos, é uma cidade em que a expansão urbana basicamente se dá pela criação de condomínios fechados que tornam inacessível grande parte do território da cidade para a maior parte da população, não é? Então nós vivemos um momento em que o espaço público está sendo atacado, não é? E existe uma ideologia por trás disso que contamina os próprios movimentos sociais, algo sobre o que também gostaria de falar. Nessa ideologia do capitalismo acumulador, há um endeusamento
da propriedade privada que torna os movimentos sociais na luta por moradia também reféns de uma lógica que não os beneficia. Por quê? Porque os coloca também na perspectiva da propriedade privada como sendo a sua única solução. Né? Existe um mito, né? Uma ideologia em que essas pessoas sem moradia, no final das contas, não se sentem satisfeitas, realizadas com a obtenção do direito à moradia. O que elas querem é a casa própria. E isso as coloca num plano de reivindicação que, no final das contas, acaba por beneficiar também grandes construtoras, grandes empresários, que em associação com o poder público que estes empresários controlam, não é? Acabam por acumular mais, enriquecer mais. Não é? Então, esse quadro eu gostaria de apresentar aqui, o quadro do ataque ao espaço público de maneira geral, no contexto do capitalismo acumulador. Pegando um gancho na pergunta do Nuno, né, aproveitando, esse ataque ao espaço público, ele acaba sendo facilitado, de certa maneira, a partir de certos governantes. Né? Então, você tem uma política pública X ou Y, e isso acaba sendo facilitado ou dificultado. Né? Então, a primeira questão é assim, ainda que o poder público tenha essa, entre aspas, ideologia nesse sentido, o que se pode fazer quando o próprio poder público, né, facilita? Né? Por exemplo, no espaço público, o Parque Augusta, né? Que, mas vamos retomar e tornar um parque ou deixa para, salvo engano, para Cirela construir prédios? Né? Então, essa discussão, isso depende, obviamente, de uma decisão do poder público. Né? Como é que a gente faz, que a sociedade, como é que ela se mobiliza, como é que faz para pensar essa situação? E a outra, aproveitar para dizer o seguinte, olha, o sistema capitalista, não só aqui no Brasil, mas em outros países do mundo, né? E se o professor Wisnik teria algum modelo, alguma ideia, falou, olha, mas em tal lugar, em tal cidade, né, a solução foi muito boa, a solução encontrada foi essa, ainda que tenha interesses comerciais, etc. E a gente conseguiu. Quais seriam, talvez, alguns modelos que nos inspirariam, ou dariam boas ideias para soluções nossas, né, se é que existem? Né? Isso. Na verdade, as cidades mudam muito a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Né? Segunda metade do século XX assiste a uma transformação total do ponto de vista da vida nas cidades. Essa transformação é dada, sobretudo, pelo advento do automóvel. Isso é, a proliferação do automóvel. Né? É um momento em que o automóvel passa a ser acessível às classes médias e isso gera um processo, aquilo que em inglês se chama de sprawl, que é um espraiamento, né, que permite com que as pessoas se movimentem, se desloquem diariamente longas distâncias, o que leva à criação dos condomínios distantes e afastados, que são essas ilhas de prosperidade. Agora, no próprio Estados Unidos, a gente pode encontrar a presença desses dois paradigmas. Você perguntava exemplos. É claro que a gente aqui no Brasil está acostumado a idealizar as cidades europeias. Tudo bem, isso é fácil. Mas nos Estados Unidos, isso é, o coração do capitalismo central, né, gerou modelos muito diversos. Né? A gente tem lá Los Angeles e tem Nova York. Né? São cidades opostas do ponto de vista dessa relação. Quer dizer, Nova York, pensando em Manhattan, é a cidade da densidade total, né? de edifícios muito altos, muito densa e muito bem servida de transporte público. Los Angeles é o contrário, é a cidade do espraiamento, é a cidade do automóvel, da super baixa densidade e da impermeabilização do solo. É uma cidade, se você olhar ela em planta, em foto aérea, ela é muito extensa, porque é tudo casa. Né? E aquilo vai embora, e os condomínios super longe, e as pessoas... Então é o contrário de Nova York desse ponto de vista. São Paulo é uma mistura das duas. Tem esses dois componentes dentro dela. Então, agora, essa questão sobre vamos lembrar o ponto principal da sua pergunta.
O ponto principal tem a ver com o capitalismo acumulador, o mito da propriedade privada, o ataque ao espaço público. Ah, isso. Então, são muitas questões aí, poderia falar 2 horas sobre isso, né? Mas existe uma questão importante a lembrar, que é a habitação social no Brasil é tratada como se fosse a casa própria, né? A gente tem esse costume arraigado, a ideia de que a pessoa tem que ter um cantinho de terra onde cair morto, né? Esse apego muito grande à propriedade privada, nem que seja uma coisa muito pequena, mas aquilo que é seu, né? Essa é uma questão cultural que foi desenvolvida, infelizmente, no Brasil, porque outros países têm programas muito avançados de aluguel social, né? Mas, se me permite te cortar, que é bem isso mesmo, é cultural, porque se você pensar bem, a nossa sociedade ela só passa a ficar cada vez mais urbana a partir da década de 50. Se você pegar os mapas de população, os mapas de divisão populacional, essa coisa de ter uma terra para cair morto, tem a ver com uma sociedade que é rural na sua essência, né? Exatamente. Mas vejam, voltando à questão que foi colocada antes, quer dizer, o estoque de imóveis vazios no centro e a população sem abrigo, né? Seria mais fácil fazer um programa de aluguel social nesses imóveis e, de alguma maneira, encaminhar a resolução desse problema, do que pensar que você tem uma propriedade privada cuja propriedade vai ser transferida para outras famílias. Qual é a consequência? Que os movimentos de ocupação, como o MTST, muitas vezes acabam ocupando esses imóveis. Essa é uma etapa fundamental na luta pela moradia, mas uma vez que os movimentos conquistam um certo sucesso, o desenlace da história é eles ganharem apartamentos no Minha Casa Minha Vida na periferia. Então, no fundo, isso é um desastre, porque o imóvel volta a ficar vazio no centro da cidade e essa ocupação das franjas e das bordas da cidade vai aumentando com o interesse das construtoras e das empreiteiras que estão fazendo essas grandes obras. E tem mais algumas coisas, né? Tem a questão do desmatamento e tem o processo de abandono dos bairros mais antigos. Então, você mencionou Ribeirão. Ribeirão é bem efetivo nesse sentido. Você tem bairros mais antigos que possuem problemas de maior gravidade para serem solucionados e, ao mesmo tempo, eu vou desmatando. Então, passa a ser comum você estar no centro da cidade e ver um tucano, ou ver um gavião, e as pessoas, olha que lindo, um tucano e um gavião. Eu olho, eu tenho vontade de chorar, porque eles não deveriam estar aí, né? Eles estão ali porque existe um processo indiscriminado de desmatamento. E que está relacionado com o processo das votações da legislação urbana da cidade, né? Que tem a ver com o Estado neoliberal, como é que se organizam as forças de produção, as corporações imobiliárias, quem elas financiam, né? E quais são as leis aprovadas. É uma análise das bancadas, tanto nas prefeituras, no governo, como no Estado federal, né? Então, que eu acho que é a grande dificuldade. Do ponto de vista jurídico, nós temos uma discussão ainda embrionária que talvez nos ajude a entender as nossas dificuldades, as limitações que hoje todos nós reconhecemos na efetivação das promessas do direito urbanístico desde a Constituição de 1988, não é? Das promessas do Estatuto da Cidade, muitas políticas, muitos instrumentos que acabaram, infelizmente, por ser pouco efetivos, não é? Na vida das cidades. A que eu me refiro? As dificuldades impostas pela manutenção de um paradigma jurídico para a compreensão, por exemplo, do direito à moradia, que impede que esse direito seja, no quadro de uma cidade a que todos tenham direito, não é? Sejam esse direito à moradia efetivado. Nós pensamos o direito à moradia no quadro da luta e do sonho pela casa própria, não é? No quadro do direito à propriedade, ou seja, é um problema fundamentalmente de direitos reais, não é? Muito difícil é fazermos essa discussão num contexto diferente, em que talvez seja mais propício
para que nós tenhamos moradia para todos e cidades para todos. Quer pensar a moradia não no quadro do direito à propriedade, mas no quadro dos direitos da personalidade. Os direitos da personalidade têm características completamente diferentes, não é? Que começam exatamente por colocar fora do comércio e, portanto, tornar insuscetível de acumulação por um terceiro, porque são impossíveis de alienar-se, esses direitos que são personalíssimos, porque são necessários ao desenvolvimento da personalidade da pessoa humana. Então, assim como nós temos o direito ao corpo, o direito à imagem, o direito ao nome, o direito à nossa obra intelectual, artística, etc., como dimensões da personalidade e condições para o exercício da vida humana, não é? E que estão completamente fora do comércio, também o direito à moradia poderia ser colocado nesse quadro, não é? E a cidade ser pensada também na perspectiva dos direitos da personalidade e não dos direitos reais, no direito da propriedade. Por que isso é impossível? Porque no quadro do capitalismo acumulador, tornar a casa de alguém um direito da personalidade é impedir que ela funcione no sistema de comércio, de acumulação, em que ela pode, por exemplo, funcionar como uma garantia bancária. Hoje nós não podemos oferecer o próprio corpo como garantia bancária de uma operação, não é? Nós não podemos colocar o nosso nome para fiar a dívida de outro, mas podemos colocar a nossa casa. Mas a nossa casa é tão imprescindível para a nossa vida quanto o nosso corpo, quanto o nosso nome, não é? Então, é para trazer aqui um ingrediente da teoria jurídica e dos fundamentos da nossa experiência jurídico-constitucional, que talvez esteja ajudando a tornar ineficaz o Estatuto da Cidade, o direito à moradia, que a Constituição afirma para todos nós. O nosso corpo, o nosso nome não tem valor comercial, né? Ele não poderia ser usado como garantia comercial nesse sentido, né? Agora, isso que você coloca, quer dizer, mesmo o capitalismo acumulador, no estágio avançado neoliberal em que nós nos encontramos, onde o capital é cada vez mais flutuante, né? Vamos pensar, desde já há algum tempo, quando o capital se tornou predominantemente financeiro, né? As grandes corporações, elas já não têm mais por costume construir a sua sede, como era um costume anterior. Aliás, se usava a arquitetura neoclássica para simbolizar a solidez de um capital, né? Agora, o que acontece é que as corporações alugam andares em edifícios inteligentes, em porções de cidade global, né? E ao primeiro sinal de crise financeira, eles vão embora. Isso é muito mais ágil, muito mais fixo. Então, essa antiga ideia da associação entre capital e imóvel, ela foi se dissolvendo. Igualmente, a gente pode perceber que hoje, quer dizer, fenômenos importantes da nossa cultura contemporânea que estão presentes na vida urbana, o Airbnb e o Uber, né? O que eles sinalizam? Que as pessoas, cada vez mais, elas só apropriam alguma coisa existente, mas elas não querem ser proprietárias daquilo, né? Você tem uma posse temporária, porque o que é mais importante é poder usar o serviço e não ter a propriedade. Agora, isso é o capitalismo ele mesmo, não é um movimento de esquerda fazendo isso, né? É a própria lógica do capital que, de alguma maneira, leva a esse movimento. Isso é interessante perceber a relação entre isso e essa moda atual de se falar em apropriação do espaço público, porque é a mesma ideia. A apropriação do espaço público pela sociedade civil não significa que aquele grupo social vai se tornar dono do espaço público. Não, é uma apropriação temporária durante a qual, de alguma maneira, aquele espaço neutro, ele ganha uma certa característica pelo tipo de uso que está sendo proposto, mas depois aquilo, de novo, desaparece, né? Então tem uma certa confluência ou mistura, até confusão,
entre movimentos do capitalismo central e movimentos ativistas em prol da cidadania, onde a gente já não sabe mais o que é de direita ou de esquerda desse ponto de vista. Eu acho que eu estou pensando nessa coisa da apropriação do espaço e o exercício que os movimentos sociais têm feito, né? Porque você bem disse, quando você apropria o espaço, tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Então você vai para a Paulista e a Paulista fica é o momento de visibilidade daquele grupo, e lá eles entram em choque e depois eles se retiram, e aí o debate é no virtual, é num outro campo, né? É num outro espaço, não é o físico mais, mas é no virtual. E é no virtual que eles se organizam de novo e vamos ocupar novamente no dia tal, no horário tal, né? Eu acho que o que nós estamos vivendo aí, e eu queria que você discutisse um pouco isso, se você achar pertinente, é que nós estamos reaprendendo, ou melhor, nós estamos começando a entender quais são os caminhos para a nossa cidadania. Porque quando eu penso no Brasil, e aqui é impossível pensar em cidadania no Brasil sem pensar na obra do José Murilo de Carvalho, né? Nós somos um povo que teve uma cidadania concedida por muito tempo. Os nossos direitos eles são concedidos. Estou pensando aqui na Constituição de 34, né? Quando os primeiros direitos sociais são dados para a população, e todo aquele esforço que é feito é transmutado num presente do Estado, né? E o que eu percebo agora é que as pessoas elas querem não perder os seus direitos, mas elas não sabem direito como fazer isso. A gente estava conversando aqui um pouco antes sobre as manifestações de 2013, que, para mim, são as manifestações mais legítimas, porque elas foram espontâneas. E as pessoas iam porque o início da discussão eram 20 centavos. E aqui nós estamos falando de novo de cidade, porque 20 centavos numa passagem de ônibus, talvez, para um professor universitário, não signifique tanto. Mas quando você calcula isso para quem ganha salário mínimo, e aí você fala assim, mas isso é no século XXI. Se você pegar na história do Brasil, você tem a revolta do Vintém, em que eles quebraram um bonde, botaram fogo nos bondes e tal. Então, eu acho que existe um movimento que envolve essa ocupação do espaço público e envolve esse aprendizado do que é que nós queremos enquanto cidadania para o Brasil. E que nós não sabemos muito bem para onde vamos com tudo isso, né? Porque nós entendemos que estamos em processo de perder direitos, porque é a lógica da parceria entre capital globalizado e neoliberalismo, que até que demorou bastante para chegar no Brasil, da maneira como ele é implantado, né? E, ao mesmo tempo, você tem uma população que sabe que alguma coisa muito estranha está acontecendo, mas não sabe direito o que exigir e como pedir, né? E aí a minha pergunta seria, como é que você faz isso a partir da ocupação do espaço público? Então, retomando um pouco um fio de raciocínio que eu tinha deixado para trás, né? Eu acho que a falta do espaço público ou da esfera pública no Brasil, ela tem outras raízes. Uma delas é o próprio urbanismo português, né? Diferentemente do urbanismo espanhol, como discute Sérgio Buarque de Holanda no capítulo Semeador e o Ladrilhador, de Raízes do Brasil, né? O urbanismo espanhol ele se estabelece em grelha, e ele parte da Praça Maior, como gerador de um desenho. Isso é, o espaço público é quem é a matriz daquele traçado. No urbanismo português, que é mais orgânico e vai se adaptando a sítios íngremes, né? Ele é inteiramente conduzido pelo privado, isso é, são as casas, as famílias, as ruas vão se estabelecendo em função da ocupação e o espaço público não tem aquela preponderância. Daí o nome largo, né? O nome em português largo, na verdade, é um alargamento, é uma sobra. Em geral, é um triângulo. Quando você tem alguma, né, ruas que não se encontram perfeitamente, sobra um triângulo, aquilo não é nada, vira espaço público. Então, o espaço público, ele já é uma certa ausência desde a nossa gênese do desenho das nossas cidades. Depois, no período
pós-Segunda Guerra Mundial, no nosso desenvolvimentismo tecnocrático, sobretudo durante a ditadura militar, nos anos 60 e 70, as cidades foram rasgadas por autopistas, por estradas urbanas, muitas vezes elevados, viadutos, pontes, que desertificaram as cidades em nome do tráfego expresso. E isso gerou também o sacrifício dos espaços públicos que estavam ali pelo caminho, né? Se eu estou pensando em São Paulo, por exemplo, na Marginal Tietê, na Radial Leste, no Minhocão, que é o símbolo principal disso, mas a gente pode pensar em Ribeirão Preto hoje no papel das estradas, das rodovias na vida das cidades, que acabam sendo, né, ficando congestionadas no final da tarde ou de manhã, porque elas são incorporadas na vida da cidade e há essa confusão entre estrada e rua, né? Então, com isso, os espaços públicos foram de vez exterminados em nome do rodoviarismo, né? Agora eu preciso voltar no ponto, na última pergunta que você fez. Qual era mesmo? Em que medida essa necessidade, essa urgência de impedir que os nossos direitos sejam destruídos, ela se cruza com essa ocupação da cidade, em que as pessoas vão para a rua, mas elas não sabem bem o que elas vão conseguir com isso, de você não ter uma pauta, né? Então, eu noto que os movimentos de ocupação das ruas, né, as vozes de junho de 2013, elas que surgiram de uma maneira um tanto difusa, né, a pauta do MPL, do Movimento Passe Livre, foi uma pauta, né, dos 20 centavos do transporte, foi uma pauta surpreendentemente pregnante naquele momento, né? Uma espécie de trovão em céu azul, como muita gente diz, né? Não se esperava que aquilo desencadeasse manifestações de tamanha importância. Mas eu gosto muito da pauta do Movimento Passe Livre porque o transporte público ele é uma demanda importantíssima e que é muito diferente da demanda da habitação social. Pensando nas demandas dos movimentos progressistas, né? A gente tem nos movimentos sociais no Brasil, desde o fim da ditadura militar, a agenda da habitação social. Ela é uma agenda conhecida, os principais movimentos de esquerda se estruturaram em torno dessa agenda. Agora, a agenda do transporte é bem minoritária, né? Ela nunca esteve assim numa linha de frente tão presente. E, na verdade, o transporte público de qualidade e acessível, né, ele é também, além de transporte, ele é uma agenda de espaço público. Porque é evidente, famílias que moram na periferia, a gente sabe que o centro da cidade são mais dotados de espaços públicos. Pessoas que moram na periferia e que querem, no fim de semana, poder vir para as áreas centrais onde há espaço público e acessar esses espaços, dependem de um transporte barato, de um transporte que seja subsidiado pelo Estado, de certa forma, para que isso seja possível, senão eles não vêm, né? Vou dar um exemplo, a Cidade do México. A Cidade do México tem um metrô baratíssimo e você circula pela Cidade do México aos sábados e domingos e são lotadas. Praças lotadas de gente, comércio informal, as famílias nas ruas, né? E a Cidade do México, digamos, tem dinâmicas muito parecidas com as nossas. É um país de terceiro mundo, uma cidade gigante, etc., né? Então esses exemplos não são coisas impossíveis, né? E o Movimento Passe Livre trouxe essa agenda. Então, para mim, a agenda de junho de 2013, a agenda inicial, ela era de transporte e de espaço público. Portanto, ela trazia uma vontade de usar a cidade. E foi essa vontade, essa era uma vontade reprimida, né, que apareceu e destampou, de alguma maneira, um certo zeitgeist, né, um espírito do tempo, alguma coisa que tem a ver com as primaveras árabes, tem a ver com Occupy Wall Street, tem a ver com a defesa, com a batalha pela não construção de um shopping em um parque em Istambul, né? Os indignados da Porta do Sol em Madrid, né? São todos eles juntos. A respeito disso, né? Sobre mobilidade urbana, né? Não só mobilidade urbana, além disso, né? A respeito do movimento Passe Livre. O Nuno trouxe um pouco a discussão para o direito, né? E aí o direito reconhece
alguns direitos, o Nuno falou direitos personalíssimos, etc. Né? E é muito comum nós percebermos assim, que alguns direitos eles são incorporados na população como algo que o Estado tem obrigação de prestar. Né? Por exemplo, saúde, por exemplo, educação. Né? Então, educação pública de boa qualidade, ou a saúde pública de boa qualidade. Agora, uma discussão que eu não vejo, e aí eu queria saber, né, da possibilidade, porque você fez esse comentário, não, mas é possível. Né? Por que não? Porque existe uma lógica aí que é a seguinte, olha, as empresas de ônibus elas não vão trabalhar de graça, elas não podem ter prejuízo. Né? E é sempre um respeito muito a essa lógica, de certa forma, capitalista, né? Porque são empresas que prestam esse serviço. Né? Em que medida que seria possível imaginar o transporte como um direito do cidadão, né, nesse outro patamar, né, que é um patamar de que, olha, o direito também o transporte público poderia ser incorporado como algo em que o poder público tem uma responsabilidade, portanto, se não gratuito, né, muito mais barato. Né? O que eu percebo é que a lógica não, mas as empresas têm que faturar, isso, né, meio que encerra a discussão. Né? Fica difícil poder dialogar diante dessa argumentação. E parece que não há uma perspectiva muito otimista disso mudar. Né? Eu queria saber a sua opinião, se existe alguma perspectiva, se isso é algo factível, né, a médio prazo, talvez, não sei, das pessoas poderem se mobilizar até para isso, né, para aproveitar melhor a cidade, etc. Você tem uma conta econômica a fazer que eu não sou capaz de fazer, né? Mas, como você bem colocou, por que existem direitos públicos? Quer dizer, por que existem serviços que são considerados direitos? Então, por que tem, sim, o SUS, tem hospital público, tem escola pública, mas transporte realmente público, nesse sentido, não tem? É falta de vontade, né? Porque você tem uma equação toda econômica cujos cálculos têm que ser feitos para ver até onde. Então, assim, a pauta da tarifa zero, realmente, ela parece bastante difícil, quase utópica. Mas um subsídio mais forte ao transporte público, como o que há no México, eu duvido que seja impossível. Né? Agora, tem uma questão de prioridades. Agora, essa sua pergunta também puxa uma outra questão que você tinha colocado e eu acabei não respondendo, eu agora me lembrei, que é a seguinte, tudo bem, o Estado tem problemas. Né? No capitalismo atual, cada vez mais o Estado não consegue dar conta de todas as tarefas que ele deveria desempenhar, portanto o Estado tem que fazer parcerias com a iniciativa privada, tem que estabelecer uma dinâmica em que seja possível interessar a iniciativa privada a realizar uma série de serviços e tal. Isso coloca, do ponto de vista, digamos, mais filosófico da questão, uma discussão, porque tem sido trazida de forma muito interessante, a questão de a gente pensar não mais na dicotomia entre público e privado, mas sim numa outra dimensão, que é a dimensão do comum. Né? Como em inglês é o common. Né? Porque essa dimensão do comum, ela é mais presente numa cultura anglo-saxã e menos presente numa cultura mediterrânea à la francesa como a nossa, que depende muito do Estado. Então, para nós, a gente, né, costuma pensar, a nossa sociedade espera que o Estado faça as coisas e ela se coloca nessa posição de reivindicação, mas numa posição passiva. A cultura anglo-saxã ela tem mais uma dimensão do do-it-yourself, por isso que vem de lá também essas ideias de empoderamento da sociedade civil, etc. Mas, num momento como o nosso, em que, de fato, está claro que o Estado não vai dar conta sozinho de fazer tudo o que ele precisava fazer, abre-se a necessidade de pensar algum protagonismo da sociedade civil, daí o terceiro setor, as ONGs, etc. Mas não é só isso. Do ponto de vista da cidade, dos movimentos de ocupação, né, tem surgido muito, porque isso é uma tônica dos coletivos no mundo, que é essa discussão do comum. Então, de que maneira, por exemplo? Né? Como é que um grupo se apropria de um espaço público para reivindicar certos direitos, e isso é necessário um acordo com o Estado. Vou dar um exemplo, o Largo da Batata, em São Paulo.
no bairro de Pinheiros, né? Um lugar importantíssimo, um entroncamento, um antigo lugar de comércio, né? O nome vem porque era onde os japoneses de Cotia vinham vender verduras e legumes. Depois virou um terminal de comércio e de ônibus importante do bairro de Pinheiros. Recentemente, desde a prefeitura do Maluf, nos anos 90, esse terminal foi retirado e foi feita uma operação urbana Faria Lima para transformar aquele lugar. O Estado ficou fazendo obras durante 2 décadas. E quando finalmente, depois de tanto tempo, o largo foi entregue à cidade, era inacreditável a má qualidade do espaço. Simplesmente um piso de cimento e mais nada, depois de 20 anos. Aí, revolta geral, né? A população, eu não acredito que demorou tanto tempo, investimento público, para isso. Então aí começaram grupos a aparecer e começaram a ocupar e se apropriar daquele espaço. De que maneira? Pessoas de diversos classes sociais e diversas ocupações ou formações, né? Mas organizando palestras, organizando shows, organizando discussões, organizando atividades esportivas, depois criando oficinas para construção de mobiliário urbano. Banco, não tinha banco. Começaram a construir bancos, começaram a plantar árvores e a colocar luminárias, que são equipamentos que a prefeitura deveria ter feito e não fez. Mas para que esses grupos pudessem fazer isso, eles tinham que ter um acordo com a prefeitura que permitisse que eles fizessem. Porque se eu decido plantar uma árvore e ela cai e mata uma pessoa, quem responde por isso? A prefeitura. Então, essa zona cinzenta, né, que é uma indefinição entre o público e o privado, é exatamente o comum. Que é essa possibilidade de grupos da sociedade passarem a ser mais proativos, digamos assim, nessa relação. Isso é o que eu queria te responder àquela hora. E estabelecerem alguma coisa que seja, que avance numa direção mais propositiva e positiva, né? Agora, é claro que você pode ver isso negativamente também. Você pode dizer, o Estado está se isentando do seu papel e é interessante que agora as pessoas façam por conta própria, porque não vão precisar mais gastar recursos com isso. Mas aí, enfim, essa é uma discussão complexa. Tem tempo? Eu acho que tem pelo menos duas questões que se inserem nesse ponto. A primeira é o desconhecimento do quanto se paga impostos nesse país. Porque se fala muito da desigualdade do pagamento de impostos, mas as pessoas se focam, elas estão focadas no imposto de renda. Você paga imposto por circulação de mercadoria, então o morador de rua paga muito parecido com um banqueiro. E aí, como eu não sei quanto eu pago de imposto, porque eu estou pensando aqui no contrato social, né? Eu estou pensando aqui, estou lembrando aqui quais são os deveres do Estado, né? Hobbes, Locke, Rousseau, toda aquela discussão. E, na verdade, você chama de zona cinzenta, e eu acho que é uma zona de aprendizado mesmo, né, para os dois lados. Porque, primeiro, nós não sabemos o quanto nós pagamos. E, portanto, dói menos para cobrar. Então, assim, não dói no meu bolso. Eu acho que não dói no meu bolso, porque eu não sei que dói no meu bolso. Então, por exemplo, qual é a grande dificuldade de transformar a corrupção em crime hediondo? É porque a pessoa que está aqui e não tem os direitos contemplados, como saúde, educação, transporte, ela não entende que aquilo que foi desviado em determinada situação está saindo do bolso dela no limite. E ela está ficando sem acesso a isso por conta desse tipo de coisa. Então, a primeira coisa nós não sabemos quanto nós pagamos pela cidade. A segunda coisa, que eu acho que é um conceito muito importante, que é a ideia de pertencimento. E que eu gostei muito do teu exemplo do Largo do Batata, porque o que se vê ali é o desenvolvimento de um sentimento de pertença da população que está lá e que é perigoso para o Estado. Uhum. Porque quando você começa a ter as movimentações para questionar as ações do Estado, é ali que eles se reúnem também. Uhum. Porque é o espaço de reconhecimento que eles têm, né? Tem um outro exemplo maravilhoso nesse sentido, que é o que eles chamaram de Praia da Estação, em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem uma praça importantíssima, talvez a principal praça da origem da cidade, que chama Praça da Estação, que é a praça em frente à estação de trem. A gente sabe como o trem é importante para mineiro, né?
essa é uma praça grande, uma esplanada com chafariz, e portanto, é a praça na qual a população se reúne para as manifestações. Num dado momento, agora eu não tenho certeza se é em 2014, por aí, o prefeito de Belo Horizonte cria uma lei punindo as pessoas que se manifestassem nessa praça. E aí o que acontece? Ao invés disso coibir as manifestações, ao contrário, aí a sociedade se organizou para de fato se manifestar em massa e decidiram todo sábado ocupar a Praça da Estação com trajes de banho, né, de forma festiva, e apelidaram isso de Praia da Estação. E o interessante é que isso já tem pelo menos 5 anos e religiosamente, até hoje, todo sábado, uma multidão vai para essa praça e faz essa praia, esteja calor, esteja frio, esteja chovendo, esteja sol. Isso acabou criando uma dinâmica inversa, que é essa da explicitação dos direitos. Eu quero destacar esta categoria do comum. Ela é muito poderosa porque ela rompe com um outro paradigma cultural, ideológico, algo com o que estamos muito acostumados e que se torna, portanto, praticamente invisível, porque é totalmente naturalizado, não é? Que é a ideia da propriedade, né? Propriedade significa aquilo que é próprio, ou seja, aquilo que é só de alguém, que está exatamente em contraposição com o comum. Uhum. Isto está no cerne, não é, da ideologia liberal, do processo de construção do Estado liberal, não é, do processo de construção do capitalismo, que tem lá na origem exatamente o desaparecimento de terras comuns, não é? Isso, os cercamentos. Né? Exatamente, que expulsa as pessoas para a cidade, não é? Fazendo não só com que os processos de urbanização e industrialização, como nós estudamos, aconteçam, não é? Mas com que essa categoria cultural da coisa que é comum praticamente desaparecesse na civilização ocidental desde do advento do capitalismo, não é? Mesmo quando nós falamos em bens que são do Estado, nós hoje utilizamos esta categoria da propriedade pública, mas continua fora da categoria do comum, porque pode ser um bem público, um bem de propriedade do Estado que é de uso especial, que é de uso exclusivo, ou que é de uso comum do povo, mas de todo modo ele não pertence à comunidade, ele não está mais na categoria do comum. E isso é muito importante nós fazermos. Nós precisamos mostrar o significado, não é, o compromisso ou a natureza simplesmente histórica destes sentidos, desses significados, para que nós possamos desconstruí-los, não é? Desconstruí-los em direção a novos sentidos, novos significados, em que a cidade possa ser vivida por todos, que o espaço público, não só no sentido material, mas no sentido também de espaço público como processos de que nós participamos, não é? Possa ser reconstruído. E eu quero então introduzir esse último aspecto. Temos falado muito sobre o espaço público como o território, não é? Queria ouvir também sobre o espaço público como o processo de discussão, não é? Os processos pelos quais a opinião se forma, pelos quais a decisão se forja, a decisão política, a decisão pública, não é? Em que medida vocês percebem que o espaço público, quanto o espaço político, se privatiza, se transforma por força das novas tecnologias que dão a tônica e o contexto do nosso tempo? Só um breve comentário em relação ao que você estava dizendo, é exatamente isso, essa questão do comum, porque para nós a dicotomia entre público e privado, quer dizer, tudo que seria mais coletivo, se refere ao público, e o público triangula necessariamente com o Estado. E a noção de comum, ela envolve laços de solidariedade entre pessoas, né? Não necessariamente vinculados a essa dimensão mais distante do Estado. Mas, sim, eu me lembro que quando eu estudei arquitetura, nos anos 90, né? Naquele momento,
se falava muito que as tecnologias de virtualização iam matar o espaço público. Tinha um certo catastrofismo da virtualidade, no sentido da contraposição entre essa nova esfera pública virtual e a ideia de que haveria um declínio do espaço real da cidade, porque agora as pessoas passariam a se relacionar apenas de forma virtual. Naquele momento, nos anos 90, como vocês lembram, estava surgindo, estava se afirmando a internet, né? Ao mesmo tempo que os sistemas de entrega, delivery, de restaurantes ou de outros produtos que faziam com que parecesse que cada vez mais o espaço físico real da cidade, o espaço público, onde as pessoas se encontram no cara a cara, né? Nesse choque, digamos assim, da presença, ia deixar de fazer sentido. Então, muita gente dizendo, o espaço público se desloca para a interface da televisão ou do computador. Paul Virilio, né, um livro importante chamado O Espaço Crítico, eu me lembro que era muito lido naquele momento, né? Um outro livro importante, antropologia francesa em geral, Marc Auger escrevendo um livro chamado Não Lugares, né, antropologia da supermodernidade, quer dizer, o espaço se desertificando pelo rodoviarismo e uma nova esfera pública na dimensão virtual. Bom, eu era estudante de arquitetura, ficava muito deprimido em pensar que eu estava estudando alguma coisa que não ia servir para nada. E o que é interessante notar é que isso não aconteceu. Quer dizer, que aquelas previsões elas foram inteiramente errôneas, no sentido de que não há uma contraposição entre a virtualidade e a esfera concreta, física. O que aconteceu, ao contrário, foi um amalgamento entre essas duas coisas. Então, essa dimensão da tecnologia, ela potencializou um novo uso do espaço físico, público real. Quer dizer, isso que estávamos falando, primaveras, Occupy Wall Street, são movimentos recentes muito fortes de ocupação do espaço público, que têm uma relação direta com smartphone, né? Isso é, com a possibilidade de marcar encontros instantâneos. Até mesmo antes desses movimentos de ocupação do espaço público, isso é, não na década de 2010, mas na década de 2000, um pouco antes, eu me lembro que já tinha gente teorizando a ativação do espaço público por nuvens de SMS de jovens, por exemplo, no Japão, né? Em Tóquio, onde as pessoas adolescentes marcavam encontros, em 5 minutos tinha 10 mil pessoas num lugar. Né? Os mobs, exatamente. Então, isso já é um fenômeno que vem da primeira década do novo século e depois, na segunda década na qual nós estamos, isso virou ativação política. Então, o que eu acho é que há uma sinergia, na verdade. Vamos concluir? Muito bem. Vocês querem fazer algum comentário final para a nossa conclusão? Não? Eu quero. Um último comentário, então. Então, o que eu acho interessante pensar, a contrapelo do pessimismo que a gente pode ser tomado assistindo à regressão política que nós vivemos hoje no Brasil, é que os movimentos de conscientização e de luta pelo espaço público têm crescido cada vez mais. E se antes, né, a sensação que nós tínhamos, ou pelo menos eu tinha, de que o brasileiro, ou o paulistano, ou o morador de cidades grandes, Ribeirão Preto também, se conformava em morar num condomínio afastado, em se deslocar de carro e sociabilizar no shopping center, não é mais assim. Né? O desejo agora é outro. Então as pessoas querem espaço público e, no fundo, essa é uma luta do nosso momento atual. Eu gostei muito da tua conclusão. Que bom, eu queria... Eu fiquei pensando, como você ia fazer a conclusão, né? Porque eu acredito nisso. Eu acredito na capacidade desse aprendizado histórico que nós estamos vivendo e não gosto de pensar que vai ser para uma coisa ruim. Eu acho que o que nós estamos vivendo é o ponto de mutação, é o processo. E o processo é sempre muito doloroso, né? Mas que disso vai sair uma coisa muito boa, porque eu vejo isso nos jovens. Eu vejo muitos estudantes envolvidos e se preocupando e tentando
ver a cidade de formas diferentes. Eu vejo, por exemplo, Ribeirão. Tem um centro expandido de Ribeirão que começou a ficar povoado de barzinhos. Uhum. Se nós estivéssemos um estado mais atento em Ribeirão Preto, esse estado poderia produzir mais iluminação, mais segurança pública, porque aí as pessoas circulam por ali, isso gera novos barzinhos, que geram novo consumo, que gera imposto, né? Mas eu acho que ainda falta, e é a grande dicotomia, né, entre essas novas ideias que estão surgindo e um Estado que ainda pensa com matrizes mais ancestrais. Talvez no momento em que isso se encontre, seja o grande salto. E por isso que eu gostei da Isso mesmo. encerramento. Legal, que bom. É assim que eu penso também. E acho bom, se isso é um curso, né, para estudantes, é legal que a gente tente dar uma mensagem que mova as coisas para frente. Senão fica triste. Muito obrigado. Terminamos assim essa sessão do nosso curso e convidamos a todos, a todas para o próximo encontro. Obrigado.